fácil denunciar a má distribuição de renda, ela é injusta e nos mortifica diariamente. Mais difícil é perceber as causas e recomendar remédios. Geralmente o que se recomenda é mais ação do governo, é assistencialismo governamental. Mas como? Se a renda é tão mal distribuída no Brasil, é em grande parte por causa do governo. Quais são os dois fatores mais percussientes na distribuição de renda? São, primeiro, a inflação, que durante muito tempo assolou a população brasileira, criando o com moeda e o sem moeda. E, em segundo lugar, a falta de educação básica. Ambas essas coisas são responsabilidade do governo. E o pessoal prefere culpar o mercado. O mercado é que é culpado da má distribuição de renda. Mas, senhor, o mercado não recomenda a inflação. O mercado prospera com estabilidade. E, certamente, o mercado não é responsável pela educação de base. O que se espera do mercado é a educação secundária e superior. O senhor é a favor do ensino? O senhor é a favor do ensino? Só um parênteses. O senhor é a favor do ensino, então, custeado pelo Estado? O ensino básico, a educação de base. O resto deve ser partilhado ou mesmo entregue à iniciativa privada, protegendo-se os pobres através de bolsa de estudos. É a fórmula asiática. Os asiáticos gastam rios de dinheiro na educação básica. Agora, a educação superior, universitária, é principalmente privada. Deputado, nessa questão da culpa do governo, o vídeo que vimos aqui na introdução o apresentou como um grande representante do pensamento liberal no Brasil. E a crítica ao pensamento liberal no Brasil é a de que os liberais querem um Estado mínimo, cuidando apenas da defesa dos contratos e do sistema de propriedade. Qual é a sua definição de Estado mínimo? É isso mesmo? O Estado mínimo é o Estado voltado para suas tarefas clássicas. Essas tarefas clássicas são educação, saúde, segurança, justiça, relações exteriores e defesa. Essas são as funções clássicas do Estado. Se o Estado tivesse recursos financeiros sobrantes e capacidade gerencial sobrante, podia considerar excursões em outras áreas. O problema é que o cobertor é curto e o talento ainda mais curto. Então, que o governo, nem querendo ser ao mesmo tempo assistente social, reitor,
diretor e empresário acaba fazendo mal todas as tarefas. E o que os liberais querem é que o governo se concentre nas suas tarefas fundamentais. E no Brasil há duas tarefas fundamentais que frequentemente não são mencionadas. Uma tarefa fundamental do governo é manter a concorrência, é preservar a competição. E o que o governo brasileiro faz? Cria monopólios. Ele tem monopólios e criou reservas de mercado, que são modalidades de monopólio. A responsabilidade do governo, fundamental, indelegável, é a estabilidade monetária. O governo que não cumpre essas duas funções, preservar a concorrência e estabilizar a moeda, é um governo falido. Então, na preservação da concorrência, o senhor admite o Estado regulador? Sim. Deputado, sim, uma das principais vamos voltar àquela questão que o senhor abordou aqui, a questão da distribuição de renda. Eu gostaria de invocar aqui justamente 3 experiências recentes de política liberal fortemente celebradas, né, do governo de Margaret Thatcher na Inglaterra, a experiência Reagan, parte do governo Bush, e o segundo período do governo Mitterrand, que inclusive o senhor celebra como uma autocrítica em relação ao primeiro período. Nos 3 períodos, é interessante observar que verificou-se uma concentração de renda considerável nesses 3 países. Por outro lado, eu acho que há um elemento interessante de nós examinarmos na evolução do capitalismo nesse fim de século, da economia de mercado nesse fim de século, que é justamente o fato de que essa evolução vem acompanhada de sintomas muito claros de exclusão social. Houve época em que se associava o fenômeno do desemprego e da exclusão aos períodos de recessão. O caso clássico, a crise de 1929 e outras que nós conhecemos. No entanto, hoje, os fenômenos do desemprego, os fenômenos da exclusão social, eles estão, na maioria das vezes, associados justamente à expansão da economia de mercado e, mais do que isso, o fato de que essa expansão hoje em dia se dá em termos globais. Gostaria de escutar uma reflexão sobre essa questão. A propósito, eu perguntaria, só para, juntando essa pergunta que fez essas ponderações do Marco Aurélio, queria perguntar se o senhor se considera derrotado pelos resultados das eleições da Inglaterra. Deixa eu acrescentar um terceiro ponto aí. O senhor acha que as eleições na Inglaterra, deputado, constituem um sinal de uma nova onda liberal ou é um fenômeno essencialmente britânico? É um fenômeno, eu diria, essencialmente britânico e que no Brasil está sendo mal interpretado. Quem foi derrotado na Inglaterra não foi a política liberal de Madame Thatcher, pois o senhor Tony Blair proclamou que aceitava os fundamentos da doutrina Thatcher, não pretendia alterá-los. Foi derrotado o Partido Conservador, que envelheceu no poder, se corrompeu no poder e ultimamente vivia dilacerado por brigas internas, sem saber se aderia ou não à moeda única europeia. Havia uma fadiga sistêmica, mas o ideário liberal é reconhecido pelos trabalhistas como válido, porque os trabalhistas assumem o poder hoje com um novo trabalhismo. Eles não mencionam o trabalhismo anterior, um novo trabalhismo. Nesse novo trabalhismo, eles não pensam mais em aumentar impostos. Acham que essa velha teoria trabalhista de que se pode enriquecer os pobres empobrecendo os ricos, não mais funciona. Eles não pretendem restaurar os privilégios abusivos dos sindicatos. Eles não pretendem desfazer as privatizações. Eles adotam em relação à Europa uma atitude mais compreensiva. Duas únicas inovações Tony Blair formulou e deve-se tirar o chapéu. Foi um diplomata que conseguiu fazer uma brilhante campanha sem dizer nada, e particularmente louco, um revelador. O diplomata é o sujeito que é pago para usar as palavras para esconder o pensamento. E foi o que o Tony Blair fez. Mas ele deixou entrever apenas 2 mudanças. Uma é a proclamação do salário mínimo. A Inglaterra não tem um salário mínimo legal. O salário mínimo é formado no mercado. Mas não sei se ele vai conseguir implantar isso, porque há o exemplo francês. Os franceses têm um generosíssimo salário mínimo e um bruto do desemprego. Hong Kong não tem desemprego, não tem salário mínimo. Os Estados Unidos têm um salário mínimo simbólico, que durante todo o período Reagan não foi reajustado e tem pouco desemprego. Mas tem um trabalho muito precarizado. Mas, em todo caso, ele aventa
como uma hipótese para dar algum colorido ao novo trabalhismo, implantar o salário mínimo legal. A segunda modificação que ele propõe é extrair um pouco mais de impostos das empresas privatizadas. Aí ele está dando uma barretada aos conservadores. Os conservadores não sabiam que as estatais inglesas eram tão ineficientes. Privatizaram a eletricidade, fixaram um nível de tarifas, um desconto sobre o custo de vida, mas o aumento de produtividade foi tal que as empresas privadas tiveram um grande lucro. Então ele quer aí tirar uma fatiazinha desse lucro derivado da eficiência criada pela privatização e implantada pelos conservadores. Acho que você levantou aí três pontos interessantes. Tomemos o caso americano, a política de Reagan. Acusa-se a política de Reagan de ter alargado as disparidades de renda, sobretudo disparidades entre faixas salariais. Isso é verdade, porque com a tecnificação da economia, todos aqueles que se adaptaram rapidamente às novas tecnologias passaram a ter um prêmio. Então, aumentou-se a decalagem de renda entre determinados segmentos da força de trabalho e outros. Mas você não pode falar em exclusão, esse termo que você usou é injusto. A política de Reagan é uma política includente. Por quê? Porque redundou num desemprego bem mais baixo que da Europa. E hoje o desemprego americano é 5,4%, o desemprego mais baixo da história. Deputado, isso é inclusão, meu senhor. Deputado, não é exclusão. Deputado, inclusão. Todas as pessoas que conhecem o mercado de trabalho norte-americano sabem que é o trabalho mais precarizado que existe. Ele oculta. Esse trabalho precarizado é uma das formas de ocultar o desemprego. Não há exclusão mais séria do que o desemprego. E os países bonzinhos, intervencionistas, assistencialistas e tal, como França, como a própria Alemanha, a França está com 13% de desempregados e a Alemanha com 11,8%, já chegou a 12% de desempregados. Eles têm exclusão. E na União Soviética, nem preciso falar, aí você tem uma exclusão mais completa possível. Eu acho gozado a esquerda brasileira falar que o liberalismo é excludente. Ora bolas, a grande exclusão que chegou até a afugentar o pessoal em massa para o Ocidente é a exclusão do regime socialista intervencionista.